A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu estou aqui mais uma vez na IATSE Jardim Paraíso e nesta oportunidade louvar a Deus por este momento tão especial, este momento tão maravilhoso, momento que o Senhor nos concede para juntos cultuarmos a Deus. Hoje de uma forma um tanto diferente, fazendo uso de uma cantata de Páscoa, aonde nós então recordamos o grande evento, o grande acontecimento que marcou a humanidade, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que você nos acompanhe e que você também nos ajude compartilhando este vídeo, compartilhando esta live, onde nós vamos estar neste propósito, a anunciar o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para isso, eu quero que você acompanhe comigo uma leitura da Bíblia Sagrada, aonde está registrada no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 9 e o versículo é o versículo de número 6, aonde o texto messiânico vai nos falar a respeito da vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Diz assim o versículo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, nada melhor do que no momento em que estamos vivendo, nos dias em que estamos passando, falar daquele que verdadeiramente é o Príncipe da Paz, o nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu quero assim que você aí na sua casa, curve sua cabeça, feche seus olhos e juntamente comigo faça a Deus uma oração, agradecendo a Ele por ter nos dado o seu Filho amado Jesus Cristo, a fim de nos salvar, a fim de nos resgatar e de nos dar a vida. Ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, quero neste momento louvar-te pela beleza do teu nome, pela grandeza que há em ti. Louvar ao Senhor Jesus pela graça que nos foi alcançada através do teu Filho amado Jesus, o qual o Senhor nos deu como salvação, como garantia de uma vida melhor. Pai, eu quero te louvar porque nesta noite eu posso glorificar o teu nome por ter sido encontrado, por ter sido achado, por ter sido resgatado pelo amor de Jesus Cristo, o qual foi demonstrado na cruz do Calvário. Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta oração, queira participar, Senhor Jesus, deste momento conosco, venha abençoar a sua casa, venha abençoar a sua família, e se porventura alguém ainda não aceitou a Jesus, que ele possa entender que este Jesus, ele veio ao mundo para nos trazer vida, para nos trazer paz, para nos trazer a salvação, para nos trazer a esperança de um futuro melhor. Pai, que a nossa confiança esteja em Ti. Esta é a minha oração, o meu pedido, a minha gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías, no capítulo 9, ainda nos fala, no versículo de número 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viam na região das sombras da morte, resplandeceu a luz. Nós estamos diante de algo a qual a humanidade muito esperou, a chegada do Messias. Queridos, transcorria o ano de 3756 no calendário judaico. Foi designado no mundo ocidental como o ano 4 a.C., um ano comum, como os outros demais. Nada havia, novidade nenhuma, nada atraía, sem atrações, sem movimentos expoentes. O mundo estava da forma que caminhava, sem ter expectativas. O mundo continuava o seu progresso diário. As pessoas continuavam a sua vida diária. O grande sonho dos judeus ainda era só um sonho. O grande libertador, que ainda não havia chegado. Esperavam eles todos que o libertador chegasse, na pessoa, quem sabe, que pudesse resolver todos os seus problemas, problemas financeiros, problemas com o Império Romano. E neste tempo, nós vamos entender então, e nós vamos ver que o povo estava à procura de uma esperança. Contudo, havia sim uma esperança para a humanidade. E neste momento, é o que nós queremos transcorrer e trazer ao vosso conhecimento.
a esperança, a promessa da vinda do Messias. O mundo precisava de um Salvador. A pátria de Israel esperava pela chegada de um grande Salvador, o Messias. As profecias estavam sendo cumpridas, o tempo ia passando, as profecias se cumpriam, como já lemos no livro de Isaías, no capítulo 9, falando a respeito da chegada do Messias. Mas é claro, o mundo continuava caminhando, as pessoas continuavam os seus dias após dias, fazendo tudo quanto estava programado, mas havia um povo na terra, esperando por ele, a chegada do Messias, a chegada de alguém que seria o grande rei, um rei maior que Davi, um rei, um grande líder, talvez maior que Moisés, um líder que trouxesse a libertação a qual aquele povo esperava. O reino de Israel seria restaurado por este líder, o reino de Israel seria transformado por este homem, e o povo esperando a chegada deste moço, a chegada deste menino, o povo esperando a chegada de Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, a fim de que o Messias trouxesse um pouco de paz, o aconchego, a cura, aquilo que era necessário para a existência da vida na terra. Pena que chegou este grande dia, pena que finalmente chegou o momento em que nasceu o Messias, o tão esperado Messias, aquele anunciado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. Mas olha, a humanidade estava alvoroçada. Lucas nos registra, no capítulo 2, Lucas vai nos registrar que ali um decreto do imperador vai fazer com que todas as famílias da terra se juntassem para um licenciamento. É neste momento que Deus vai fazer com que chegasse o grande dia, chegasse o grande momento, aonde as autoridades estavam pavorosas, preocupadas com tudo o que estava acontecendo. Deus vai preparar, então, este momento, o momento da chegada. É claro que nasceu o menino Jesus, chega num momento em que era inesperado, chega num momento que era inoportuno, chega então na cidade de Belém, na pequena cidade de Belém, nas proximidades de Jerusalém, nasce então o Redentor. Nos dias em que as hospedarias estavam cheias, nos dias em que os hotéis estavam cheios, nos dias em que não havia hospedagem para ninguém, Jesus vai chegar. O que resta para Jesus? Resta para ele então simplesmente uma estrebaria, simplesmente um local aonde uma manjedoura estava posta para o nascimento daquele que seria o grande rei, Senhor de toda a terra. Imagine comigo, berço improvisado, obstetra invisível, hotéis lotados, um pai aflito, uma mãe angustiada. De repente ouve-se um choro, nasce-se Jesus, o Salvador do mundo, nasce aquele a qual veio para trazer luz para aquele povo que estava em trevas. Mesmo desta forma, ninguém percebeu. O império estava desapercebido, o governo estava desapercebido, as autoridades estavam desapercebidas, os religiosos estavam desapercebidos, o povo todo estava desapercebido. E foi neste momento em que nasce então Jesus Cristo, o Salvador, aquele que estava profetizado desde o início pelo profeta messiânico. A Virgem concebeu, a alegria chegou, a esperança chegou para a humanidade, chegou para o mundo, chegou para mim, chegou para você. E nesta data tão querida, nesta data especial, comemoramos então com alegria nos nossos corações a vinda do Messias, o Salvador do mundo, o grande líder, aquele que amaria a todos, aquele que cuidaria de todos e aquele que faria do seu ministério o serviço de um grande servo, trazendo a paz, trazendo a cura, trazendo a libertação para uma humanidade que estava oprimida. Jesus chegou. Pena que ninguém percebeu, a não ser 3 magos que estavam no campo pastoreando. Então eles viram a grande estrela que brilhou e eles vieram a caminho em busca de trazer algo para o rei que havia chegado. Chegou em um lugar simples, chegou em uma manjedoura, chegou e foi colocado em uma simples manjedoura. Mas Deus, o seu Pai eterno, aquele que tem todo o controle e sabe de todas as coisas, providenciou um momento para que
o menino fosse adorado desde o seu primeiro momento, desde o seu primeiro dia. E é este o objetivo: adorar a Deus, bendizer a Deus, porque nos deu Jesus Cristo, e louvores sejam dados. Naquela noite, chega então os magos, trazendo-lhes os seus presentes e prostrando-se diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o adoraram. E eu convido você a adorar este Rei, a adorar este Jesus, porque assim fomos criados para assim fazer, e que dele seja glorificado na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Bendito seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nasceu da Virgem Maria, que enfrentou a cruz, mas que também ressuscitou para a minha vida e para a sua vida alcançar a salvação. Faça deste momento um momento de adoração, de louvores ao eterno Rei, porque ele chegou, e ele chegou para mudar a minha vida, a sua vida, para mudar a história da humanidade. Está em ti.
Queridos, venho para essa mesa para refletir com vocês sobre o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro milagre que ele opera com uma única finalidade. Todos conhecem a história bíblica do casamento nas bodas de Caná. Todos conhecem, relatam e até narram de forma bem veemente, a transformação da água e o vinho. E acabam por esquecer realmente do significado desse primeiro milagre de Jesus. Observando o que diz a Bíblia Sagrada, o foco dessa transformação, desse primeiro milagre, a Bíblia diz que foi para mostrar a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória do nosso Messias. Foi essa a única finalidade, provando assim que ele tinha poder sobre tudo e sobre todos. A Bíblia narra a história do vinho, daquela festa linda e maravilhosa. E dado o momento da festa, eu quero ser rápido aqui porque todos conhecem muito bem essa passagem. Acaba o ingrediente principal daquela festa, que era o vinho. Acabou-se o vinho, não tinha mais vinho, acabou, secou-se a taça, secou-se aquilo que parecia ser o motivo especial daquela festa. E agora, o que fazer? A Bíblia diz que a mãe de Jesus começa a entrar em desespero, e observando Jesus ao longe, ela vai até ele e diz a ele: olha, acabou o vinho. E ele responde de uma forma até, vamos dizer assim, um pouco veemente. Ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Por um acaso essa festa de casamento é minha? Por um acaso os convidados são meus? É claro que ele não iria fazer isso de uma forma tão simples como estou narrando a vocês nesse momento. Mas o que me chama a atenção é que ele disse para ela: olha, ainda não é chegada a minha hora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio para salvar e buscar os que se haviam perdido. E até então parece que ninguém tinha notado ainda a presença de Jesus naquela festa. Então agora que foi lhe chamada a atenção, ele agora vem para o verdadeiro lugar. E então ele vai tomar as iniciativas para realizar o seu primeiro milagre, tendo base na Bíblia Sagrada. Ele manda que encham as taças com água, as talhas com água. Então ele pega uma talha com água como essa aqui que estou representando e traz à tona a necessidade de fazer um milagre acontecer, pegando então a água limpa e colocando em uma taça vazia, em uma talha vazia. Ele deita a água ali naquela taça, mostrando para todo mundo que ele iria fazer algo sobrenatural. Mas o que me chama a atenção é que ele não usa de nenhuma fórmula mágica para realizar o milagre. Apenas coloca a água e diz assim: olha, leva lá para o homem testar o que está aí dentro desta água. E quando eles chegaram lá, entregaram ao mestre Sala e colocaram o mestre Sala não sabia a proveniência daquilo ou da onde aquilo teria vindo, mas quando colocaram, observem os senhores, colocaram a água na taça do mestre Sala. A minha Bíblia diz que ao prová-lo, ele disse: olha, que coisa interessante. Todo dono de festa faz isso, serve primeiro o melhor, mas tu deixaste o melhor para o final. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas ele deixou muito claro. Ele fez isso para provar para mim e para você que ele sempre terá o melhor para mim e para você. Basta que nós esperamos o momento certo. E ele disse para sua mãe: mulher, não é chegada a minha hora. Então traga uma mensagem para o seu coração dentro desse primeiro milagre de Jesus, dizendo: olha, espere um pouquinho mais, espere só mais um pouquinho, e você vai ver o seu milagre se materializar diante da sua vida. Creia nisso, creia nisso. Entre os demais milagres que ele fez, me vem à memória agora, e eu quero enfatizar com vocês aqui, um homem paralítico. Você está vendo essa maca simbolizando aqui? Era o leito dele. Ele viveu aqui em cima por 38 anos.
38 anos não é 38 dias, é 38 anos. Mas o que me chama a atenção foi a pergunta que Jesus fez para ele. Jesus olhou para aquele homem e disse: ei, você quer ficar são? Olha que pergunta para quem está há 38 anos em cima de uma cama. Você quer ficar são? É bem verdade que eu quero. A pergunta, se fosse feita a você hoje, o que é que você responderia? Você quer a bênção ou você não quer a bênção? Você quer ficar são ou não quer ficar são? Ou prefere ficar dando as justificativas que aquele homem deu? O homem disse: olha, eu não tenho quem me ajude, olha, eu sou assim, eu sou assado. E tem mais uma: quando eu penso em fazer alguma coisa, já tem gente dando glória lá na frente. Mas Jesus disse para ele: pega a tua cama e vai para a tua casa. Esta é a palavra do Senhor. O milagre na tua vida é esse: levanta e anda. Pare de ficar prostrado, para de ficar reclamando, chega com isso. Levante a tua cabeça e prossiga em frente, porque o meu alvo, o teu alvo não está aqui, o nosso alvo está lá na glória. Foi um milagre extraordinário, muitos estavam ali, mas Jesus contemplou aquele homem com aquele milagre. Outro milagre que me chama a atenção na Bíblia Sagrada foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo lembra disso. E o que me chama a atenção naquele momento é que tinha alguém preparado para ser usado no momento que o Senhor queria fazer o milagre. A minha proposta para você hoje é essa: você está no lugar certo e você tem os ingredientes para que o milagre aconteça. O que você não deve esquecer é que você não é aquele que vai fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre acontecer vai ser Jesus. Trouxeram a ele 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplicou. A Bíblia diz que quanto mais eles tiravam os alimentos do cesto, obedecendo a ordem de Jesus para servir os demais, quanto mais eles tiravam, mais pão aparecia. Quanto mais peixe eles tiravam, mais peixe amanhecia ou acontecia naquele cesto. Deixa eu te falar uma coisa: o teu milagre não será pequeno. Creia que nesse ato Jesus estará multiplicando a tua fé, a tua vida, a tua semente. Zacarias capítulo 8 e versículo 12: ele vai multiplicar a tua semente.
imaginei quando tudo for para sempre adorarei. Fico imaginando. Estamos nós aqui, irmão Levi, diante desta mesa, representando então o último momento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto aos seus amados discípulos. E o evangelista Lucas, no capítulo 22, no versículo de número 7, ele nos descreve este momento peculiar, singular, e diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Um momento em que o mestre, numa quinta-feira, já à tarde, quem sabe o sol se pondo, aquele foco amarelado pelo cenário onde se encontravam, arenoso, construções em pedras, o Senhor Jesus vai almejar, irmão Livre, estar diante de uma mesa juntamente com os seus discípulos, para participar da última ceia, estando ele presente junto com os seus amigos, podemos assim dizer, e os seus discípulos. Cá estamos nós diante desta mesa, simbolizando aquele momento que enche o meu coração de alegria e de emoção, porque tal seria o privilégio daqueles homens. Companheiro, tal seria o privilégio de nós estarmos assentados com ele. Olha, pastor, é bem verdade, nos faltam palavras para nos expressarmos o ato contido nesse exato momento, porque sendo ele um momento único, momento finais, já não teria mais tempo para mais nada dentro do ministério de Jesus. E essa comunhão que ele teve com os seus discípulos para esse ato propriamente dito, tem muito a nos dizer hoje. Tem muito a nos dizer hoje, pastor. Enche o coração de emoção. Imaginar 12 homens comuns, sentados em torno de uma mesa, tempo antes, ou momentos antes, do nosso Senhor e Salvador se entregar, ou ser entregue, verdade, pastor. Verdade. Por um daqueles que estava sentado à mesa, por um daqueles que a palavra diz que colocava a mão no prato. A Bíblia nos mostra que Jesus vai pegar o bocado molhado, vai dar na boca daquele homem que o traíra. Um momento que nos enche o coração de gratidão. Eu acho que seria esta a palavra, gratidão. Porque se hoje nós temos normalmente, mensalmente, a ceia do Senhor, é porque o Senhor Jesus enfrentou o cálice, não o cálice da essência da vide, mas o cálice da morte, para nos resgatar. Deixando para nós, pastor, uma reflexão muito clara de comunhão e o quanto devemos ser transparentes ao sentarmos em volta da mesa do Senhor. Porque tudo isso vai nos mostrar aqui, imagine o Senhor, os discípulos ali, um olhando para o outro, dentro desse mesmo conceito, sem saber ao certo o que Jesus faria naquele exato momento, quando ele profere algumas palavras dizendo: olha, este pão passará a simbolizar a partir de agora o meu corpo que será moído por vós. Eu fico imaginando a mente deles, pastor. O que o senhor acha que passou pela mente dos discípulos naquele momento? Exatamente, deve de ter passado nas suas mentes
que o momento da despedida trouxe a eles um momento de reflexão, que nós também temos que fazer. Momento de reflexão este que Jesus estava dizendo a eles: olha, é o último momento, eu estarei me entregando o meu corpo por vós, ele vai ser moído por vós, para que vocês tenham vida. Eu acho que esta mensagem ficou latente aos corações dos seus discípulos, após eles perceberem e verem Jesus sendo crucificado, Jesus passando por todas as dificuldades que passou a caminho do Gólgota. Eu fico imaginando que eles assentados ali em torno daquela mesa, eles não tinham a noção do que aconteceria. Verdade. Mas logo após, horas depois, eles vendo Jesus a caminho do Gólgota, carregando aquela cruz, eu imagino que eles começaram a dialogar e começaram a conversar, dizendo: olha, era sobre isso que ele estava falando e nós não entendíamos. Era sobre isso que ele estava nos comunicando e nós não conseguíamos ter a dimensão do que aconteceria. Realmente ele nos amava. Realmente ele é o exemplo de amor. Realmente ele é o Filho de Deus. Eu acho que ali começou a nascer dentro do coração dos discípulos o verdadeiro amor para com o Evangelho, porque eles começaram a ver na forma literal tudo aquilo que Jesus ensinou a eles durante os 3 anos. E eles passam então agora a contemplar, a ver que tudo aquilo que Jesus fez, até mesmo no ato de lavar os pés dos seus discípulos, como servo, demonstrando ser o servo humilde, demonstrando ser o servo leal, eu acho que ali encheu o coração deles e ali começou a brotar, diferentemente dos tempos já que tinham vivido, ali começou a brotar o verdadeiro sentido do Evangelho, a verdadeira mensagem cristocêntrica. Verdade. Passou deste momento a ser proferida por eles. É claro que nós vamos ver algumas questões adiante, quando Pedro ainda vai ter algumas atitudes ao negar Jesus, mas tudo mente já propriamente dito, já estava no contexto, já estava certo que isso aconteceria, o próprio Jesus vai alertá-lo. Mas a lição que nos fica deste momento é o momento da união, e é para nos mostrar para os dias de hoje que Jesus, ele espera não agora sentar-se à mesa com os seus 12 discípulos. Verdade, pastor. Mas ele espera que todos nós, eu e você, possamos alcançar a salvação, confessá-lo como o Salvador da nossa vida, e eu e você possamos um dia, não numa mesa assim como essa, resumida em pessoas, mas com todos os seres humanos que aceitarem a Jesus, estarmos no céu de glória, para juntamente com eles cearmos, para junto com eles vivermos esse momento de coinonia, este momento de união. Fica aí para nós, pastor, essa reflexão e esse momento onde nós paramos um pouco e deixamos de dar ouvidos àquilo que muitas das vezes vem até para atrapalhar o bom raciocínio, e que nós possamos ter essa consciência do que significa estar aqui, porque o próprio Jesus disse que dentro de pouco tempo nós estaríamos com ele, nós não beberíamos mais o suco da vide, nós estaríamos fazendo isso no reino do Pai dele, que é os céus, aonde nós queremos estar com ele. Então, pastor, que esse momento de união, de comunhão, de transparência, é que nós devemos prezar diante de um ato como esse que Jesus deixou bem exemplificado na última ceia dele. O partir do pão. Em breve estaremos com ele e participaremos com ele. Verdade. De um momento tão especial quanto foi naquela época. Eu creio, pastor. Será. Eu creio. Num futuro muito próximo. Eu creio. A ceia do Senhor. O mover que nos move, aquilo que nos leva, aquilo que nos conduz, através da vida que vem de Jesus. E a própria palavra de Deus nos diz que aquele que não come o pão e não bebe o cálice do Senhor, não tem vida em si mesmo. Verdade. Santo Redentor.
Getsêmani, o lugar da prensa, o lugar onde Jesus sentiu-se as maiores agonias que um ser humano poderia sentir. E é normal, é comum quando um ser humano, quando nós estamos em um nível de tensão muito alto, de medo, de insegurança, queremos ter pessoas próximas de nós. Jesus nos revela no Getsêmani a sua característica humana, quando ele sente medo no momento em que estava vivendo. Isso nos mostra, e a palavra de Deus nos mostra, que ele chama Pedro, João, Tiago, pede para que os discípulos fiquem um pouco mais distante e convida estes 3 homens para estar próximo dele. Por quê? Era um momento de angústia, um momento em que as emoções, a dor, afligia a sua alma, seu espírito, o seu corpo. E nós, os seres humanos, assim como Jesus, sentimos-nos amparados, tendo alguém à nossa volta. Mas foi no Getsêmani que Jesus, ao dobrar os seus joelhos, clamando ao Pai, em alta voz, sentindo as dores, as aflições, as angústias que teria que passar, Jesus vai clamar ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus, em suas palavras continuando, ele diz: mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É neste momento que Jesus volta-se para os discípulos, a qual ele tinha convidado para estar perto dele, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da dificuldade. Tal a surpresa, estavam dormindo, tinham cochilado, ou seja, demonstram a indiferença para com o momento em que Jesus estava passando. Que lição aprendemos? Que lição podemos tirar deste momento de angústia, deste momento de dor, deste momento em que Jesus convida os seus discípulos e ambos dormem, cochilam? Nós vamos aprender que o ser humano, ele pode falhar com quem está à sua volta, mas uma lição maravilhosa nós aprendemos de Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus foi até o fim, Jesus suou por mim e por você ali naquele momento, gotas de sangue, o seu suor, a intensidade era tanta, a dor era tanta, a angústia era tanta. Quando ele sente sobre ele o peso do meu pecado, o peso do seu pecado, o peso do pecado de toda a humanidade recai sobre Jesus. E eu imagino que ele visualiza a via dolorosa que o levaria até a cruz, que o levaria ao momento derradeiro. Mas Jesus, motivado por um amor que vem de Deus para comigo e para com você, não desistiu, mesmo estando vivendo um momento de angústia intensa, um momento inexplicável da concepção humana. Ele foi até o fim. Por quê? Porque ele sabia que eu e você seríamos alcançados por este gesto tão nobre, este gesto tão grande. Nós olhamos para as guerras, as quais já existiram no tempo e nos tempos, em todos os tempos. Nós vamos olhar e ver as guerras que já existiram, e nós vamos dizer: a Segunda Guerra foi a maior guerra que já existiu. No Impérios as guerras eram intensas, no Império Alexandrino as guerras eram intensas. Roma viveu muitas batalhas, mas a maior batalha foi travada não na luta, não na batalha, não no suor, não no combate homem a homem. A maior guerra, a maior batalha foi baseada e foi lutada aqui no Getsêmani, aonde Jesus precisou entrar no mundo espiritual contra o adversário, contra o nosso inimigo que estava o afrontando, que estava tentando fazer com que ele desistisse naquele momento, porque ele sabia que estava perto, estava chegando o momento dele ser derrotado, e que o gesto de Jesus ali, Jesus saindo dali, Jesus sairia forte, Jesus sairia dali conseguindo ter a certeza de que chegaria ao Gólgota por amor da minha e da sua vida. A maior guerra que já foi travada não foi na ponta de um fuzil ou de armas bélicas. A maior guerra não
foi travada com exércitos a cavalo, espadas, lanças, escudos e flechas, mas a maior guerra que já foi travada foi a guerra quando o meu Jesus, o teu Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, teve que lutar consigo mesmo, teve que lutar com a sua própria vontade, teve que lutar com o seu próprio desejo, teve que vencer os seus próprios medos por amor de mim e de você. Entenda, a maior guerra, a maior batalha aconteceu no Getsêmani, e ali Jesus foi vitorioso, ali Jesus saiu vitorioso, para que eu e você hoje possamos ser vitoriosos também. Chega então o grande momento, aonde as autoridades colocam Jesus diante do povo, e com ele Barrabás. A multidão clama: soltem Barrabás e matem Jesus. A escolha naquela época foi feita. Escolheram Barrabás, escolheram o ladrão, escolheram aquele que tinha uma vida torpe, escolheram aquele que não tinha ética, não tinha moral. Deixaram de lado Jesus Cristo, aquele que veio para trazer o amor, aquele que veio para trazer a paz. Deixaram de lado aquele que fez os milagres, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que curou os cegos,
aquele que curou os paralíticos, aquele que curou a sogra de Pedro. Deixaram de lado aquele que era a verdadeira luz, trocando assim a ordem das coisas. Para Jesus restou o martírio, para Jesus restou a via dolorosa, aonde soldados romanos, portando-se de chicotes, o açoitavam, aonde a sua carne foi dilacerada. Restou para ele uma coroa de espinho, restou para ele um manto, restou para ele um caniço em sua mão, restou para ele a cruz, restou para ele uma via dolorosa, restou para ele o escárnio da multidão. Os mesmos que o aplaudiam, os mesmos que o seguiam enquanto ele multiplicava o pão, agora seguiam para ver a sua morte, para ver o seu fim. Os mesmos que clamavam pelo nome de Jesus no momento da angústia, agora estão de longe, com medo, assustado, olhando o meu e o teu Salvador, a caminho do Gólgota. Neste momento, o seu sangue gotejava. Neste momento, o seu sangue salpicava o chão arenoso da via dolorosa. Mas não sabia o adversário, não sabiam os homens que ali estavam protagonizando aquela grande história, que aquele sangue que caía naquele chão arenoso era fertilizante para uma terra de onde nasceriam milhões e milhões de cristãos, e chegando até a mim e até você. O momento da dor, o momento da angústia, o momento das chibatadas, os momentos dos açoites, os momentos das palavras duras, não foram o suficiente para parar o meu mestre, para parar o meu Salvador. Tudo aquilo que estava à sua volta, causando temor e pavor, não foi o suficiente para que ele não deixasse de enxergar as almas que seriam alcançadas, que seriam salvas. Porque João já escreveu, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para este momento. Foi para isso que ele deixou o seu trono de glória, foi para isso que ele se despiu da sua glória, foi para isso que ele tornou-se homem como eu e como você. Foi para este momento que João escreve no capítulo 1, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi para isso, não foi simplesmente para curar, não foi simplesmente para ressuscitar, mas foi para dar a vida eterna para mim e para você. A cruz não foi o suficiente, o caminho do Gólgota não foi o suficiente, os cravos que furaram o seu pulso não foi o suficiente, a coroa de espinho que furou a sua fronte não foi o suficiente, a lança que transpassou o seu lado não foi o suficiente para o fazer parar, para o fazer desistir. Portanto, tire nesta noite, tire neste momento uma palavra de reflexão para a sua vida. O que é que tem feito você desistir de Cristo, quando Cristo não desistiu de você? Tire um momento para refletir. O que é que você tem feito? O que é que você tem deixado de lado? Quais são o que você tem rejeitado? Jesus nada rejeitou do cálice que foi lhe oferecido, mas ele seguiu em frente, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, mas chegou até o momento em que o abrem os seus braços. Em uma cruz ele é pregado, em uma cruz ele é dependurado. É nesse momento que ele começa a sentir a agonia, as dores derradeiras, e ele começa então a trazer aos nossos conhecimentos as 7 palavras que todos nós conhecemos, aonde ele olha para a humanidade que estava ali, aonde ele olha para as pessoas que estavam ali, aonde ele olha para os discípulos que o cercavam, que estavam ali, sem poder fazer nada, aonde ele olha para os seus algozes, e ele, numa palavra e num sentimento de servo, ele vai gritar, vai exclamar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem
o que fazem. Estava chegando os últimos momentos, estava chegando o momento do Pai ser glorificado através do Filho que na cruz estava dependurado. Estava chegando o momento em que eu e você desfrutaríamos da graça, porque no momento em que Ele fecha os seus olhos e diz: Pai, está consumado, lá no templo o véu se rasga de alto a baixo, a graça é derramada sobre a face da terra e nos alcança. Oh, graça, maravilhosa graça, que enche meu coração, que enche a minha alma, que enche-me de alegria, de gozo por dizer: obrigado, Senhor Jesus, porque a graça me alcançou. O que seria de mim, o que seria de você se não fosse a graça? A graça que da cruz foi derramada, a graça que da cruz foi derramada, a graça que nos alcançou quando o véu do templo se rasgou. O que seria do homem, o que seria da humanidade, se não fosse a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que seria de nós se não fosse o amor de Deus Pai, que enviou o seu Filho? Portanto, nesta data, neste momento em que o comércio traz a Páscoa, o coelhinho da Páscoa, o ovo de chocolate como sendo o principal momento da história, não, Cristo é o principal momento, é Ele que precisa ser comemorado, é Ele que precisa ser anunciado, é Ele o motivo da nossa Páscoa, é Ele o motivo da nossa vida, é Ele a razão da nossa existência. Aproveite este momento, olhando para este cenário de lembrança do Gólgota, o Monte Caveira, porque foi ali que eu e você fomos conquistados, fomos feitos propriedade. E a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, é neste momento que o sangue de Jesus, é neste momento que o sangue de Jesus que desceu pelaquela madeira, que caiu naquele chão arenoso, surge o efeito, a eficácia da salvação. Portanto, creia em Jesus Cristo, no seu sacrifício, entregue a sua vida para Cristo. Ele tem para você a salvação, Ele tem para você o que o mundo não pode oferecer. A graça me alcançou, e esta graça está disponível para todo o ser humano. Está próximo o momento em que esta porta vai se fechar, em que esta palavra não vai se ouvir mais. Portanto, aproveite nesta rápida reflexão. Qual é a decisão que você tem tomado? Qual é o lado que você tem tomado? De que direção você tem tomado? Qual é o lado? Qual é o nome que você tem escolhido? Barrabás ou Cristo? Hoje eu prefiro Cristo na minha vida e no meu ser. Faça assim também você, e que Deus vos abençoe. Sua vida é bom desabafar tudo que sente. Não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine
A cruz, os cravos, o martelo, a lança, a coroa, o sangue que jorrou, a vida que se foi. Alguém pensou: acabou. A esperança deste povo acabou. Para os seus seguidores, ficou agora simplesmente o túmulo, aonde José de Arimateia vai generosamente oferecer para depositar o corpo de Jesus. Mas eu dou glórias a Deus neste momento, porque alguém até pensou, alguém até verbalizou: matamos aquele que se dizia ser o Rei dos Reis, matamos aquele que se diria ser o Salvador do mundo, matamos aquele que dizia que era o Filho de Deus. E agora o que vai acontecer? Mas os mesmos que verbalizaram estas frases se esqueceram que um dia ele chegou diante de um túmulo e disse para Lázaro: sai para fora. Eles não conseguiam compreender que ele era o dono da vida. Eles não conseguiam compreender a grandiosidade que ali estava depositada. E a palavra de Deus vai nos mostrar. A palavra de Deus vai alegrar o meu coração, dizendo que no domingo pela manhã, alguém curioso vem para ver o túmulo, para dar uma analisada no que estava acontecendo, e vai encontrar um cenário totalmente ao contrário do que aquilo que vinha se pensando. A pedra já não estava mais no local em que estava. Os soldados que ali estavam já estavam apavorados. Em cima daquela pedra, um ser angelical para anunciar as boas novas para aquelas mulheres. O meu Jesus rompeu com os grilhões da morte. O meu Jesus, para se cumprir com a profecia de Gênesis, pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Ele já havia ressuscitado de entre os mortos, para que eu e você pudéssemos ter vida. A cruz não foi suficiente para pará-lo. Nenhum dos aparatos usados pelos soldados romanos foi capaz. O túmulo ao qual ele foi colocado, a pedra que foi depositada para fechar, não foi o suficiente para parar o meu e o teu Salvador. Portanto, neste momento, eu venho te trazer uma palavra de vida. O meu Redentor vive, o meu Cristo vive. E Ele vive por quê? Porque Ele deseja que eu tenha vida. Ele deseja que você tenha vida. Ele deseja que você tenha uma particularidade com Ele. Aproveite este momento, momento festivo, momento de Páscoa, para repensar na sua vida, para repensar nas suas atitudes. E saiba, e nunca se esqueça, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Vai chegar-se um momento em que Ele vai voltar, e todos quanto acreditaram no sacrifício, acreditaram que Ele ressuscitou, entregaram a sua vida para Ele, serão tirados deste mundo e levados para um lugar aonde Ele mesmo disse em João 14: eu vou vos preparar um lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ei, esteja atento, os sinais estão dizendo, os sinais estão mostrando que Jesus Cristo está voltando, os sinais estão dizendo, algo está acontecendo, e as pessoas aí fora estão perguntando o que será, tentam inventar desculpas para tranquilizar o povo, mas nós sabemos que é Jesus Cristo que está voltando. Isso nesta tarde dizer: volta logo Jesus, porque tem uma igreja que está te esperando. Volta logo Jesus, porque tem um povo que está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E que esta seja a palavra de ordem na tua vida e na tua casa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós precisamos nos apegar a Cristo Jesus, porque tudo aí está nos mostrando, tudo está nos mostrando que são os derradeiros últimos dias da igreja na face da terra. E assim como Ele ressurgiu de entre os mortos, Ele vai apontar nas nuvens, não agora mais na simples manjedoura, não agora mais na simples
simples manjedoura, cercado por alguns animaizinhos, não mais agora num lugar de desprezo, não mais agora sem ser visto pela grande massa, mas vai apontar ele agora diferente, montado em um cavalo branco. Agora a coroa que ele tem na cabeça já não é mais a coroa de espinho, mas é uma coroa de glória. Agora na mão já não mais um caniço, mas um cetro de um rei poderoso que virá para julgar esta terra. Esteja atento, Jesus está voltando. Esteja atento, os sinais estão dizendo que ele está voltando para buscar um povo santo, zeloso, um povo seu, comprado, remido, lavado pelo seu sangue, o qual verteu na cruz do Calvário. Arrepende-te hoje dos seus maus caminhos e vem para Jesus. Hoje é dia de escolha, hoje é dia de escolha, é dia de tomar uma nova direção na sua vida, e esta direção se chama Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo, aquele que tem a paz para este mundo. Jesus Cristo, aquele que tem a salvação para a humanidade. Vem, Jesus Cristo te chama, ainda está de braços abertos dizendo vem, ainda está de braços abertos num sinal de receptividade, ainda está de braços abertos num sinal do Pai amoroso, esperando pelo seu Filho. É neste momento em que a decisão precisa ser tomada, porque o tempo está findando. Vem, Jesus está voltando. Santa cidade,
Meus queridos irmãos, espero que vocês tenham apreciado esta simples apresentação com referência à Páscoa. Que Deus abençoe você e a sua família. Quero convidar o presbítero irmão Levi, que estará neste momento fazendo uma oração para que assim possamos encerrar este momento tão maravilhoso, agradável que o Senhor nos deu. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, esse momento de reflexão, esse momento, Senhor, de comunhão. Pai querido e santo, que esta mensagem, Senhor, aqui, ó Deus, neste momento feita, possa atingir, ó Deus, aos corações, possa atingir as vidas, ó Pai, e que neste momento a Tua palavra encontre, Pai, como boa terra, os corações que a ouviram, ó Deus, neste momento. Pai, nós só somos gratos a Ti por tudo, Pai. Nossa palavra neste momento é de gratidão a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito, e eu creio que continuará a fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, e todos juntos nós dizemos: amém! Bom.